Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre problemas, os nossos problemas, como solucioná-los. Então, eu vou falar um pouco mais, vou dar a solução dos seus problemas, ou pelo menos a origem dele, te direcionar, encaminhar, te conscientizar como são criados os nossos problemas, tá? Então, vou falar um pouco mais sobre isso e o que que a limpeza emocional tem a ver com isso, onde pode contribuir, tá? Nessa situação. Vamos lá, eu me apresento, meu nome é Rose, trabalho como terapeuta somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Dentro dessas experiências que nós reprimimos, contém os traumas. Traumas como abuso, assédio, estupros, violência física, verbal, luto, doenças, perdas, separações, traições, uma cena que você presenciou na infância que você não gostou, te traumatizou, algo que você ouviu na infância te traumatizou, algo que alguém te disse, seu pai ou sua mãe te disse, alguma palavra ou uma frase causou um trauma, tá? Tudo isso fica aqui armazenado no inconsciente e a ferramenta te visita esse lugar e purifica isso, tá? A hora que você for falar isso, você fica em paz com você mesmo. Esse é o propósito da limpeza emocional da ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, ok? Passo a passo dela, em 5 minutos. Como que você pode proceder nesse processo de limpeza? Você pode fazer sozinho ou você pode entregar para o terapeuta capacitado. Sozinho, você tem que ter consciência de que as emoções que você reprime são emoções de baixa frequência, são só energias. E essas emoções, essas energias de baixa frequência, elas são densas. Normalmente o medo, a culpa, a raiva é uma energia mais densa e elas causam um impacto no nosso corpo. Elas começam a elas vão para alguma parte do corpo e tem um efeito negativo no corpo. Então você tem que ter consciência das emoções que vão aflorar no seu corpo, dessas energias que são mais densas. No começo você fica meio impactado, mas depois você se acostuma e, nossa, não para mais a limpeza, tá? E a limpeza, nossa, muda radicalmente a sua vida, tá? Você fica muito mais em paz, tá? Então, você pode fazer sozinho ou entregar para o terapeuta, ter ciência das emoções que você tem reprimida dentro de você. E em 1 hora você consegue limpar as experiências de dor que você viveu, tá? Em 1 hora, em casos mais naturais, assim, como eu disse logo no começo, experiências com traumas intensos, como abuso, assédio, estupros, eles demandam um pouco mais, são energias sexuais. Essas energias sexuais são mais densas, demoram um pouco mais para se dissolver, tá, no nosso campo, mas você consegue limpar em 1 hora, no outro dia você pode voltar sozinho, você dá conta de limpar sim, tá? Você vai chorar um pouco, mas depois, ó, no terceiro dia que você visitar, você já vê que não tem mais nada. Você vai ficar em paz, vai se perdoar, perdoar outra pessoa, e naturalmente, tá? Então, vamos lá. Em 1 hora você consegue limpar, você só precisa de uma cena de dor, uma cena que você viveu no passado, tá? Pode ser uma cena de ontem, da semana passada, do mês passado, até na gestação você consegue limpar essa cena de dor, sim, tá? Bom, vamos lá. Trouxe a cena na mente, você vai fazer algumas perguntas para você mesmo sobre essa cena na mente e as emoções que você sente no corpo, tá? Então, traz a cena na mente, você vai observar essa cena de dor que você viveu, que você está escolhendo para limpar, se você está dentro ou está fora da cena, e se estiver dentro, estiver muito colorida, muita cor nessa cena, é porque contém nela muita carga emocional negativa, tá? A hora que você conta essa história para você de dor que você vai limpar, qual é a emoção que você sente? Dê um nome para essa emoção. É uma tristeza, uma raiva, um ódio, uma mágoa, um ressentimento, sentimento de pena, inveja. Pena e inveja são sentimentos mais difíceis de ser assumidos por nós mesmos, tá? E quanto mais você assumir esse sentimento para você mesmo, não precisa falar para ninguém, tá?
mais você consegue curar essa experiência em você, tá? O que mais? Dê um nome para essa emoção. Encontrou um nome para ela quando você conta essa história? Dê um nome para ela. Se você não encontrar o nome da emoção, fala desconforto, tá? Então, encontrou o nome, deu um nome, aí você vai encontrar no corpo aonde está essa emoção, tá? Você vai procurar, vai falar essa história para você mesmo, vai contar para você mesmo, sozinha no seu quarto, você consegue dar conta disso. Você vai contar para você mesmo, vai ver aonde ela está refletida no seu corpo. Um nó na garganta, um aperto no peito, um tremor nas mãos, um frio na espinha, uma dor de cabeça, tontura, ânsia, uma vontade compulsiva de chorar. Como que essa emoção se manifesta no seu corpo, tá? Aí você deu um nome, encontrou no corpo essa emoção, e aí você vai graduar de 0 a 10. O quão intenso está essas emoções, essa emoção no seu corpo. Quando você fala dessa situação, o quão intenso está de 0 a 10. O 10 é o máximo, tá? Aí você vai olhar para mim, Rose, tá 10, tá forte, eu tô muito triste, muito magoado pelo que eu vi, pelo que eu presenciei, ou pelo que eu ouvi, ou pelo que me disseram, ou pela pessoa que eu perdi. De 0 a 10, a dor está muito forte, está muito intensa em mim. Tá. Fez essas três perguntas, você logo vai para a frase de preparação. A frase de preparação é aqui no ponto do karatê. Nesse ponto do karatê, você vai repetir 3 vezes essa frase de preparação, tá? A primeira parte é construída por você, voltada a essa cena que você está limpando na hora. A segunda parte dessa frase de preparação é uma frase de repetição e perdão. Quando você se perdoa e aceita essa situação que você viveu, a limpeza vai mais rápida, tá? O perdão e a aceitação dá uma grande ajuda nesse processo de limpeza. Por exemplo, faz de conta, eu estou limpando uma cena que eu tinha 5 anos e eu estava no meu quarto. O meu pai chegou muito bravo, brigando, falando alto, gritando da rua com a minha mãe e começaram os dois a discutir na sala. Eu estava no quarto, eu estava ouvindo tudo. E aquilo me traumatizou, me assustou e me traumatizou, tá? Por exemplo, vamos lá. Vou fazer a frase de preparação voltada a essa cena. Mesmo que eu esteja no meu quarto, ouvindo os gritos do meu pai na sala com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando, como se fosse hoje, meu pai muito bravo, e eu assustei muito quando ele chegou em casa. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando do meu pai um pouco bravo, chegando em casa, brigando com a minha mãe, eu ouvi assim, eu estou sentindo agora no meu corpo a tristeza. Eu comecei a chorar na hora. E está doendo no coração. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você viu que eu contei um pouco do trecho da dor que eu vivi, principalmente aquele trecho que mais me doeu, e a segunda parte, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você se perdoa e aceita por essa dor que você está sentindo na hora. É como se você trouxesse a cena agora para você. Daí a gente vai limpar isso, tá? Se essa cena tiver começo e meio e fim, você vai contar a história do começo e meio e fim. Se for uma cena parada, você fala da cena parada, mais a emoção do corpo que você está sentindo, tá? Você vai tocar nos pontos dos meridianos do EFT. Quais são os pontos? Topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã. Esses são os pontos, tá? Dos meridianos. Então, eu vou contar a história que eu estava no quarto, tá? Eu, mesmo lembrando que eu estava ali brincando, e de repente eu vi a porta se abrir com tudo. Meu pai começou a brigar com a minha mãe, gritar com a minha mãe. E eu me assustei logo no quarto. Meu coração disparou. Eu lembro do meu coraçãozinho disparado, uma vontade de chorar. E aí eu vi os gritos dele. E aí eu fui até a sala para observar. E eu vi os dois brigando. Meu pai estava muito bravo. E eu fiquei muito assustada, muito assustada, muito assustada. Entende? Eu contei do começo ao fim, tocando nos pontos. Terminei de contar a história, você para. Ai, estava de 10 que estava, agora foi para 8, não abaixou muito não, tá? Aí para alguns abaixam muito rápido, para outros demora um pouco mais para baixar, para diminuir a intensidade.
Algumas vezes até aumenta por causa da que está abrindo a cena, reprimiu a cena por muito tempo, tem muita bagagem ali emocional guardada, tá? Mas normalmente é baixar assim, de 10 vai para 9 para 8, tá? Aí você vai avaliar a cena de novo, vai refazer a frase de preparação e tocar nos pontos e falando da história. Você vai falar da situação que mais está aparecendo na cena, tá? Até zerar a cena, tá? O que que é zerar a cena? Zerar a cena é você vai estar distante da cena, ela vai estar desbotada, ela vai estar perdeu a cor, você vai estar fora da cena, tá? E quando você for contar essa situação para você mesmo, você vai sentir paz, tá? Você vai sentir paz. No final da limpeza, em 1 hora, você consegue sentir paz. E você vai estar distante, vai sentir paz. E quando você for. Virar o perdão. Quando você for olhar para as pessoas que estão contidas na cena, virá naturalmente um perdão. Porque você é o perdão. Você, por natureza, você é a paz. Você é o amor, você é a alegria. Então, virá naturalmente o perdão para essa situação que você está trabalhando, tá? E aí você vai dar o perdão para essas pessoas, tá? As pessoas que estarão na cena, o perdão virá para você, para outras, para as pessoas e para a cena, tá? Você vai ficar em paz, tá? Pode acontecer o quê? Você fez todo esse processo de limpeza, limpou, retirou toda a carga emocional negativa da cena, mas ainda no final você fica em paz com a cena, mas ainda parece que tem um mal-estar, um desconforto, você não sabe o que que é porque pode existir uma outra cena que a sua mente já está trazendo para você, tá? Ela já está trazendo, já está próxima a você, uma outra cena de dor voltada referente a essas duas pessoas, por exemplo, nessa cena que você está trabalhando, tá? Esse desconforto que você sente no final é porque existe outras cenas de dor a ser curada. O que que você vai fazer na hora? Você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar as cenas que você vai por lembrando de dor, tá? Anota numa folha, olha, o dia que foi isso, o dia disso, o dia... Vai anotando um por um. 1 hora por dia ou menos, vai limpando uma cena por dia, para você ver. Então, sabe, a mudança, o benefício que você vai fazer na sua vida. Radical, porque você está mexendo na raiz do seu problema. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício dessa cura. Você vai, cada vez que você for limpando, gradualmente, você for limpando isso, o seu corpo vai ficando mais em paz, mais saudável, você vai se conectando com uma paz, com uma harmonia, com uma alegria do ser do agora. Você vai ficando cada vez mais presente, tá? Cada vez mais consciente, mais criativo, mais produtivo, mais com mais energia, com mais disposição, porque você está retirando, purificando aquelas emoções que você reprimiu, tá? As emoções são energias só, tá, gente? Atrai entidades voltadas à sua crença, mas o básico é limpou essa crença, essa experiência de dor que você viveu, pronto, o seu problema já está resolvido, tá? É simples. São só energias, as emoções são energias, sentimentos são energias, tá? Os pensamentos são energias, os pensamentos negativos, eles estão voltados a essa cena de dor. Então, quando você limpa essa cena de experiência de dor, que você está, quando você termina a limpeza, os pensamentos negativos se vão logo. Ou seja, cada vez que você for limpando gradualmente, você vai ficando com a mente mais tranquila, cada vez mais em paz, menos agitada, tá? A sua mente vai ficando mais alinhada, mais em paz, menos confusão na mente, sabe? Essas confusões mentais, mente acelerada, vem tudo de experiências não resolvidas, situações que você reprimiu, alguma coisa que você viveu e está aí guardando as 7 chaves. Pode ser de uma forma consciente ou inconsciente, tá? Então vamos lá. Essa é o passo a passo, esse é o passo a passo, abrindo o tema, problemas, como solucioná-los. Então, os nossos problemas, eles são criados por nós. Como eu disse, o nosso subconsciente, essa parte amarela, é o subconsciente. Ali fica guardado, armazenado, todas as nossas experiências de vida, dessa e de outras, mas aí isso não vem ao caso, tá? Isso aqui fica marcado, esse subconsciente registra todas as nossas experiências de dor e de alegria, tá? E o subconsciente, ele é emoção.
Então, quando você passa por situações de dor, de trauma, essa emoção da dor e do trauma, ela é refletida diretamente no nosso corpo. Então, você fica com uma sensação de mal-estar, você, é, você tem a impressão que é fora, mas não, vem das suas experiências. A sensação de mal-estar, de tristeza, de solidão, de separação, vem tudo daqui, das suas experiências. O nosso subconsciente é um lugar invisível, a gente não consegue ver os nossos olhos, e ele é puro, puro emocional. Quem vai falar muito do subconsciente é o livro do Joseph Murphy, tá? Ele fala muito do poder do subconsciente, tá? Que é pura emoção, todas as emoções que nós sentimos no dia a dia são reprimidas, guardadas aqui no subconsciente, e elas são refletidas no corpo, nitidamente. Você vai sentir isso quando você fizer a limpeza emocional, tá? Porque aí no processo, gradualmente, que você for limpando uma por uma, as suas emoções vão ficando mais tranquilas e você vai ficando mais pleno, mais alinhado, tá? E aí, esses problemas, essas experiências negativas que estão aqui, vamos lá, devagar, tá, gente? Bem pedagógico. Eu sou formada em pedagogia, trabalhei muito tempo na escola de educação infantil, então a minha linguagem é um pouco mais infantil, tá? Mais de educação infantil. Trabalhei muito tempo com crianças e eu gosto muito, gostei muito do que eu fiz, que eu faço. Só que agora, com esse processo de limpeza emocional que eu trabalhei em mim, curei, tive que curar, parar um tempo para me curar, eu foi despertado essa vontade, assim, de entregar isso para as pessoas, tá? Então, hoje eu trabalho com atendimentos a adultos, entre infantil, criança, adolescentes também. Então, a minha linguagem é um pouco mais pedagógica, tá? Então, as nossas experiências, elas ficam aqui no nosso subconsciente. As experiências positivas e as negativas desde o nascimento, tá? Dos 9 meses que você está na barriga da sua mãe, tá tudo aqui registrado no seu subconsciente. Todas as experiências que a sua mãe sentiu na gestação, você recebeu também, tá? Todas as experiências, quando você veio para o mundo, você foi olhando e foi aceitando, foi recebendo ali direto, direto para o seu subconsciente, certo? E essas experiências, elas vão por ressonância. O que é ressonância? Existe uma lei aqui no subconsciente, que é a lei da ressonância. Ressonância é, tem a experiência fora, ressoou com a experiência dentro, é a mesma frequência, tá? Tem a mesma frequência. Aí você atrai por ressonância. A experiência vem para você. As pessoas vêm alinhado aquilo que você já tem no seu subconsciente. Você trouxe como bagagem e aí você está vivendo nessa vida. E aí vem situações e pessoas, tá? Você vai atraindo situações e pessoas. Essas experiências, no caso, né, negativas que você tem no seu subconsciente, essas experiências negativas, elas criam uma sensação de mal-estar. Você passa a ver fora situações negativas. E aí você passa a julgar, você passa a reclamar, reclamar muito, criticar muito, condenar o outro muito, tá? Começa a atrair muitos pensamentos negativos por causa dessas experiências. O seu subconsciente, ele produz pensamentos voltados às experiências que você tem, tá? Então, se você tem muitas experiências negativas, você vai ter muitos pensamentos negativos, tá? E eles são voltados principalmente para a situação que você está vivendo, no seu trabalho, na sua família, na sua profissão, no dinheiro, entende? Tem muitos pensamentos negativos em tudo. Você passa a ficar muito inseguro quando quando você tem muita experiência negativa. E aí você começa a julgar, criticar, reclamar, você começa, nesse mundo da forma, a criar isso no seu mundo. É como se fosse um ciclo, gente. Presta atenção. Você tem a experiência de dor que você viveu, você atrai situações e pessoas, você sente aquele desconforto dentro de você por causa dessas experiências. As pessoas começam a confirmar histórias alinhadas à tua, você começa a assistir na televisão situações de doença,
de morte, de falta de dinheiro, de falta de trabalho, ressoando com aquilo que você tem no consciente, entende? E aí você começa a reclamar, você entra num ciclo. E aí você reclamando, você vai criando o seu mundo, entende? Aí você vai criando o seu mundo. Então, os problemas que vão chegando para você foram criados por você, foi criado pela sua mente. Aqui é a raiz do seu problema. O mal-estar que você fala, que você verbaliza, está dentro de você. Você verbaliza, você olha para fora, você critica o outro, porque de alguma forma ressoou com alguma experiência sua, você julga aquela situação, julga o país, liga ao Jornal Nacional, começa a falar, os jornais na TV começam a falar, reclamar de tudo que está acontecendo, política, dinheiro, relacionamentos. Então, tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que vêm para cá com a experiência que já traz do subconsciente de falta de saúde, entende? Então, passa por uma série de experiências de cirurgias, entende? Então, a saúde é muito debilitada, ela traz como bagagem, já viu a mãe, viveu, presenciou a mãe nos hospitais, presenciou o pai nos hospitais, os avós, já vem trazendo por herança a falta de saúde, entende? E essa herança que vem, né, de vidas, você pode encerrar em você também, tá? Com a limpeza emocional, você pode encerrar esse ciclo de tristeza que vem te trazendo de avó para mãe, de mãe para filho, de filho para neto, entende? Você pode encerrar isso em você. Seja falta de saúde, seja falta de dinheiro, seja falta de problemas no relacionamento, tá? Amor próprio, tudo isso você pode encerrar em você, aproveitar essa vida que você está vivendo, essa experiência, e curar todas as experiências em você, tá? Você pode curar tudo aquilo que você trouxe, que está marcado, registrado, e recebeu por ressonância da sua família, você pode curar em você, zerar isso em você. Você não vai mais entregar isso para os seus filhos, para os seus netos, eles não vão mais dar sequência a isso. E aí esses problemas, quando você começa a julgar e criticar e reclamar, você está criando isso. Tem um livro da Rhonda Byrne, O Grande Segredo, é o Grande Segredo, que diz assim: nunca declare como verdade para os outros aquilo que você não gostaria que fosse verdade para você. Nunca declare verdade para os outros aquilo que você não gostaria que fosse verdade para você. Todas essas experiências de dor que estão no seu subconsciente são verdades para você. Mas essas verdades que estão para você podem ser dissolvidas, diluídas. O abuso que você sofreu, principalmente situações de abuso, de assédio, de rejeição, abuso, assédio, abandono, abuso, assédio, estupros, entende? São situações muito densas. As energias sexuais são mais densas, mais pesadas. Elas refletiram no corpo, elas criam um mal-estar grande. Elas fazem a gente ver o mundo de uma forma muito mais intensa e muito mais negativa, tá? Então elas ficam aqui no seu campo, no seu subconsciente, criando o seu mundo. É só você tá duvidando do que eu estou falando? Então limpa essa experiência. Qual é o seu maior problema de vida? É na saúde? É o dinheiro que está faltando? É o trabalho que está faltando, a prosperidade, falta de trabalho? Ou o relacionamento que não dá certo? Qual é o seu problema? Então, pega esse seu problema que você está vivendo agora e vai puxando a raiz dele, um por um. Você vai encontrar aqui a raiz do seu problema. Está com falta de saúde? Você vai puxando. Por que que eu estou com falta de saúde? Ah, por causa disso. Ah, por causa disso. Ah, por causa disso. Você vai chegar aqui, entende? Você vai chegar na raiz do seu problema. E a limpeza emocional te ajuda nisso. Você pega a primeira situação de dor que você lembra que causou essa doença. Por que que você acredita que atraiu essa doença? Qual que é o verdadeiro motivo? Pega essa cena de dor e vai limpando isso. Aí o seu subconsciente vai se abrindo, vai atraindo outras cenas.
e você vai limpando uma por uma até você zerar. A sua verdade absoluta é paz, é saúde perfeita. Você é saudável por natureza. Só que você precisa curar toda essa visão negativa que você está guardando dentro de você, reprimindo. Muitas das nossas experiências de dor que nós vivemos estão conscientes, aqui é o voz é a consciência, estão conscientes, mas muitos dos traumas que nós vivemos, eu já participei de um trauma, experimentei um trauma, que eu estava inconsciente. Eu participei de um trauma ó, eu vivenciei um trauma de abuso, de assédio, e eu estava dormindo. E era um assédio físico, entende? Eu estava dormindo, eu não tinha consciência disso. E a energia negativa desse ato veio tudo para mim. Essa energia negativa do ato que essa pessoa fez em mim, a energia negativa ficou tudo em mim, porque quando tem assédio, abuso, estupro, é criada uma energia negativa. Então, a pessoa traz para o nosso campo, no nosso corpo, fica guardado, reprimido, energias negativas do ato. Eu tive que limpar isso. Foi revelando, na medida que eu fui limpando outras experiências, fui limpando uma por uma aqui, aí a minha mente vai revelando outras experiências, vai se abrindo, entende? Aí foi sendo revelado para mim essa experiência de assédio. Aí eu fui entender, nossa, por isso que eu sentia isso, entende? A sua mente vai se abrindo, vai se revelando, aí você vai entendendo por que que você se comportou de uma tal forma com uma tal pessoa, entende? Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, é por isso que eu sentia isso, por isso que eu estava sentindo um desconforto com aquela pessoa, entende? Você vai entendendo por causa do o porquê dos seus comportamentos reativos, entende? Porque por essência você é a paz, por essência você é o amor. Você é isso aqui, ó. Se não fosse tudo isso aqui, o seu subconsciente, você viveria na consciência do agora, nesse rosa aqui, unido ao todo, entende? Você seria a pura paz, o puro perdão, compaixão, entende? Os seus problemas, tá tudo aqui, ó. A hora que você curar tudo isso aqui, você fica na consciência do agora. Você fica com compaixão, mais compassivo com as outras pessoas. Você dá o perdão naturalmente. Você entende porque as pessoas são o que são, fazem o que fazem. No processo de limpeza emocional, você vai aprender muito, vai compreender muito, porque você vai se alinhando, você vai se aproximando de quem você é, que é o amor, a harmonia. Você vai ter os pensamentos de Deus. Aqui na parte azul são os pensamentos divinos. Essa é a sua natureza. Aí você vai ter mais compaixão, não vai ter tantos pensamentos negativos, vai ficar mais alinhado, mais seguro, mais consciente. A limpeza emocional, em uma hora que eu falo, ela é simples, mas não é fácil, tá? Não é fácil você lidar dia a dia com os seus problemas, com os seus traumas. Todos os dias lidar com essas emoções negativas, tá? Elas são densas, são pesadas, umas elas demoram mais, as energias sexuais demoram mais para dissolver, tá? Eu precisei de uma ajuda de um terapeuta por 16 sessões. Você não fica dependente do terapeuta, você pode fazer essa cura sozinho, sim. E a hora que você for sentir o seu corpo mais leve, você não vai querer parar mais de limpar. Porque você vai perceber que a limpeza emocional que vai mudar completamente a sua vida. Os seus relacionamentos podem mudar completamente. O seu dinheiro, por exemplo, se você tem uma experiência, a sua mãe passa por experiência de dor, de falta de comida em casa, nasceu na roça, foi muito difícil de ter o alimento, teve que trabalhar bastante, ou tem que dar duro no dinheiro, entende? O seu pai, mesmo que seu pai venha da cidade, sua mãe da roça, por exemplo, você vai receber uma crença de que é muito difícil ter dinheiro, que o alimento é muito escasso, é difícil ter comida em casa, entende? Aí você vai dar muito valor na comida, entende? E aí é como se você vai querer manter sempre a geladeira muito cheia por medo de faltar, medo da falta, por causa que você trouxe experiência ali de falta de comida, falta de dinheiro, é muito difícil ter dinheiro, entende? E aí, a hora que você for curando isso, as experiências que você for lembrando,
que seu pai viveu, que a sua mãe viveu, que tiver no seu subconsciente, que está na sua memória ali, você vai ficando mais alinhado. Você vai ver que você é a abundância, você é a prosperidade, você é a riqueza, você é o amor. A escassez que você vê fora vem das escassez que você trouxe como bagagem, que estão no seu subconsciente. A falta de dinheiro que você vê fora é a falta de dinheiro que está aqui dentro no seu subconsciente. Ou você presenciou uma perda muito grande de dinheiro da sua família, ou você recebeu por herança frustração financeira, decepção, escassez, dificuldade, é muito difícil ter dinheiro. Você vem recebendo por família, por vidas e vidas, vem recebendo, vem trazendo. E aí isso você pode encerrar em você nessa vida, nessa experiência que você limpar, você encerra o ciclo. Porque a hora que você limpar isso aqui, você vai se conectar com a abundância, com o todo, com tudo que há. Aqui é o todo, ó. É a abundância. Você é a abundância. Você é um com tudo que há. Você é amor, você é harmonia, você é a paz, você é a riqueza, você é o agora. Entende? Quem pode te ajudar muito no livro de Joseph Murphy, ele fala bastante. No livro O Poder, O Grande Segredo da Rhonda Byrne fala isso também. Entende? Só que não fala da limpeza emocional. A limpeza emocional, ela vai purificar aquela emoção reprimida. As emoções criam mundos aqui fora, nesse mundo da forma. Ela é movida por emoções. A hora que você limpa as emoções dos seus traumas, purifica e fica em paz, você vai ficando mais alinhado. A sua visão de mundo vai se ampliando. Você vai ficando mais alegre, mais criativo, mais produtivo. Se você pagar o preço de ficar limpando muito, até a gestação, as suas experiências, eu fiquei por 6 anos. Eu queria saber qual é o preço mesmo, o que que aconteceria comigo se eu fizesse isso, entende? Pagando o preço. As situações foram chegando na minha mente e eu fui limpando. Eu ia notando que o meu corpo ia ficando mais leve, meu corpo ia ficando mais em paz. Eu me conectei com uma paz que eu jamais poderia imaginar, entende? Meus pensamentos negativos se foram. Eu fui ficando cada vez mais criativa. E aí, conforme você for limpando, você vai encontrar com o seu propósito divino. O propósito divino é o propósito que Deus colocou em você, está aí dentro de você. Só que não é assim, uma cena ou outra, não. Por isso que eu falei, demanda tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Você vai encontrar com o seu propósito divino, depende da intensidade e da densidade das emoções que você reprimiu, tá? A hora que você for limpando, você encontra com o seu propósito divino, e aí, ó, você vai entregar tudo que você tem para as pessoas, tá? E esse propósito é um benefício que faz bem para você e para a humanidade. E aí você vai entregando com liberdade, com alegria, com disposição, entende? Entregue tudo, porque a hora que você for entregar tudo, o todo vai entregar, vai te reabastecer naturalmente, gente, é naturalmente, entende? Entregue todo o seu conhecimento, aí o todo vai te entregando cada vez mais, mais. Ele vai te preenchendo de entendimento, de sabedoria, porque você está fazendo a vontade do todo, a vontade de Deus, do divino que está dentro de você. A palavra Deus, ela é um pouco meio, tem um pouco de visão distorcida por alguns, que arremete um pouco da religião, mas não, não tem a ver com a religião. Nós somos o amor por natureza. A sua verdade é a harmonia, é a paz. Quem vai te ajudar? Os livros. Pegue os livros que eu te citar agora e vê o que esses 4 livros têm em comum, tá? Primeiro, o livro 100, Um Curso em Milagres. É um livro azul com letras douradas, tem disponível em áudio no canal do YouTube. Tem professores de Deus que dão cursos sobre esse livro. Ele tem um curso voltado para o livro mesmo, não tem nada a ver com a limpeza emocional. A limpeza emocional te ajuda a ler o livro. É um livro mais grosso, assim, mas está disponível em áudio no YouTube. Dá uma lida nele para você ver. O segundo é o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora e o Novo Mundo. Dá uma lida nele para você ver. E vai encontrando semelhanças entre o livro O 100
o livro do Eckhart Tolle, o livro da Rhonda Byrne, O Grande Segredo, e o do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Pega esses quatro livros e vê o que que eles têm em comum, entende? A essência, a nossa real natureza é a paz, é a harmonia, é a abundância. Existe dentro de nós, no livro do Joseph Murphy, ele fala, uma inteligência infinita, as qualidades de Deus, ele fala, uma inteligência infinita, uma sabedoria perfeita, um amor incondicional, entende? Está tudo dentro de você. Mas para você se conectar com o seu ser divino, você precisa limpar essas experiências que estão no seu subconsciente. E aí demanda tempo, tá? É um preço que você tem que pagar por você mesmo, porque você vai cortar muitos vínculos energéticos que você trouxe como bagagem dos seus avós, da sua mãe, do seu pai, cessa em você, e aí você não vai mais liberar para os seus filhos, nem para os seus netos, os traumas, experiências de dor, tá? Então, seja na saúde, seja na escassez da falta de comida, na falta de dinheiro, na escassez, né? No trabalho, na vida profissional, ou nos relacionamentos. Então, se você tem aquela sensação que o homem não presta, que a mulher não presta, a experiência está aqui, ó, negativa está aqui. Alguma experiência de dor que você viveu com o relacionamento oposto, ou com os pais, muito provavelmente com os pais, você limpa todas as experiências de dor que você tiver com o seu pai e com a sua mãe, os seus traumas. Pronto, seu problema está resolvido, gente. Pegou os seus traumas e todas as situações que você viveu com seu pai e com sua mãe, pronto, você já vai ficando mais em paz. Aí você vai olhar o mundo de uma forma mais positiva, porque essa é a sua verdade absoluta, tá? E aí, com o tempo, você vai encontrando o seu propósito divino e você vai entregar com uma disposição, com uma energia, com alegria, tá? E os problemas estão aí. Os seus problemas são criados por você, porque você verbaliza isso, você cria isso. E essa mente subconsciente, eu já repito, ela tem além da ressonância, ela ressoa com tudo que está fora. Sabe quando você olha uma situação e não gosta? Está ressoando algo que está dentro de você. Limpa isso que você não gosta fora. Ah, eu não gosto daquela pessoa. Ah, eu não gosto daquela situação. Limpa isso em você até você ficar em paz. Limpou, o que que é limpar? Você fala de tudo, vai tocando nos pontos até você ficar em paz. Em uma hora, meia hora, você consegue zerar. É a limpeza emocional. Essa ferramenta EFT faz isso. Ela faz muito mais. Ela vai muito mais além. Mas é só você pagar o preço, experimentar isso em você. Eu paguei o preço e eu não me arrependo de nada. A paz que eu sinto, o alinhamento, não tem preço. Do que eu sentia antes, não tem preço nenhum. Então, eu repito, experiências de abuso, de assédio, de estupros, tudo que envolve energia sexual são energias mais densas, demoram mais para purificar, para limpar, tá? Então, ou exige mais tempo, exige entrega para o terapeuta, ou você pode utilizar a ferramenta EFT junto com o Ho'oponopono, as duas juntas também ajudam a limpar, mas você tem que ter muita paciência e persistência com você mesmo. Energia sexual é uma energia mais densa para ser curada e cria um senhor estrago na nossa vida, tá? Atraem pensamentos negativos, atraem pessoas discutindo na sua volta, atraem a nossa visão do sexo oposto negativa. A gente pode passar a ver o outro é, de uma forma negativa. É como se fosse nos separasse da outra pessoa, tá? Essas emoções negativas nos separam de outras pessoas. Conforme você vai limpando todas as experiências negativas, você vai ficando mais alinhado, vai ficando mais com mais harmonia e vai se sensibilizando mais, sentindo mais compaixão por si e pela outra pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!